Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Preste bem atenção. Teve um francês, né? Um filósofo francês chamado de Blaise Pascal. Ele disse assim, ó, há mais coisas entre o céu e a terra do que alcançar as nossas vãs filosofias. Isso significa que chegamos a um momento em que nossas vidas não podemos deixar levá-las em determinado tipo de espécie de critérios único, que só existe dentro da nossa cachola, dentro da nossa mente, né? Porque nossa cabeça pensa de uma forma, enquanto o mundo externo, ele na verdade é uma complexibilidade externa, sabe? E Deus, ele muitas vezes se manifesta de determinado tipo de forma e maneira, como ele quer, e que pode, na verdade, confundir nossa mente, muito por conta que a gente criou critérios, né? Muito por conta de que a gente criou aí regras, e essas regras muitas vezes podem ser quebradas por questões divinas, de controle divino, sabe? Você vai ver que José, o, o esposo de Maria, ele na verdade ele é um homem justo, sabe? Ele é um homem que na verdade ele tem Maria como virgem, porém ele mantém o seu celibatado, ou seja, ele não tocou nela. Mas aconteceu que Maria, ela vai então engravidar, sabe? Maria, ela vai engravidar, e quando Maria engravida, confunde ali a mente de quem? De José. José tinha as ideologias dele na mente, tinha as regras deles na mente, tinha ali estabelecido ali na mente dele alguns conceitos que iam ser quebrados pelo operar do mundo espiritual que tem um controle de todas as coisas, sabe? O mundo espiritual que controla esse mundo, a qual eu e você não podemos fazer absolutamente nada. E quando você coloca determinado tipo de critério, sabe? Você coloca determinado tipo de equação, de regra, essas regras vão ser atropeladas, meu irmão, pelo operar do mundo espiritual, que opera como eles querem. E José, quando viu que Maria estava grávida, José aqui, meu irmão, perna para quem tem. Raul Gil, pegue seu banquinho e saia de mansinho. E o que foi que José fez? José, naquela dada noite, estava indo embora, largando Maria lá. Por quê? Porque Maria, potencialmente, ela ia ser apedrejada até a morte. Porque assim era a lei judaica, sabe? Tanto homem como mulher, eles tinham que casar vivos. Virgens, que diga, né? Eles tinham que casar vivos, não, virgens. E Maria quebrou essa regra aí. José, para não querer, né, destruir com a vida dela, porque amava muito ela, José pegou e falou, esse problema não é meu, não foi eu que criei, então ela tem que ver com quem ela criou esse problema. Mas Maria não criou problema nenhum. Ela foi envolvida pelo poder do mundo espiritual, que gerou nela o quê? O Filho de Deus, Jesus. E ela não precisou de fecundação humana. Hoje a ciência está tão avançada que existe ali os métodos chamados de in vitro, né? Aonde é inserida ali células dentro, fecundadas dentro, que vai fecundar ali, né? Através de mecanismo ali científico, o óvulo da mulher. Existem esses métodos hoje in vitro, coisa que não existia há 2.000 anos atrás, né? Que a ciência deu um salto, convenhamos, de um dia para cá. Naquele tempo de Jesus, tudo era arcaico, meu irmão. Até para você chegar em um determinado tipo de lugar, você tinha que levar quase, né, um semestre aí para chegar lá. E o que que acontece? José, ele tentou fugir. Por quê? Como Blaise Pascal falou, né?
Blaise Pascal falou que a gente muitas vezes coloca muita regra, sabe? Coloca muito conceito, coloca muita, sabe, as critérios na nossa mente devido à influência de cultura, devido à influência aí, sabe, religiosa, e muitas vezes aquilo ali é quebrado pelo mundo espiritual. Você veja que aconteceu isso com quem? Isso aconteceu com Pedro. Pedro não comia carne de animal imundo, né? Porco, por exemplo, ele não comia. Mas aquilo ali é quebrado quando em uma cortina, Deus fala que ele tinha que comer de tudo. Ele não entendeu nada. Ele falou, como é que pode Deus estar mandando eu comer tudo? Se tem coisa que eu não posso comer. Aí Deus quebrou, porque estava na mente dele, enraizado na mente dele, regras, critérios, sabe? Que foram estabelecidas não por ele, mas pela cultura, sabe? Pelas leis judaicas, que estava fixada na mente de Pedro, e aquilo ali foi quebrado, jogado por terra pelo mundo espiritual, que age como quer, que opera como quiser. Deus é assim, Deus opera quando Ele quiser e como Ele quer, sabe? A gente é o vaso e Deus é o oleiro. Deus, ele tem o controle da história da humanidade nas suas mãos. Somos 7 bilhões de seres humanos e Deus tem o controle de cada um deles, de cada história, de quem vai nascer, de quem vai morrer, né? De quem vai alcançar promessa, de quem não vai alcançar, de quem vai ser isso, que vai ser aquilo, que vai ser do bem, que vai ser do mal, que vai se levantar para destruir quem, que vai se levantar para defender quem. Deus tem o controle de tudo mesmo. Deus não perdeu o controle de nada. O maior fato disso é que as 4 leis que regem o universo, a força termonuclear forte, a força termonuclear fraca, o eletromagnetismo e a lei da gravidade que Newton descobriu, mostra que elas estão todas reguladas por uma força misteriosa que a ciência desconhece. Mas essa força, né, misteriosa, ela não é misteriosa para os que creem em Deus. Nós sabemos que lá em Hebreus está escrito, né, que Deus sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Então Deus sustenta tudo. Então essas 4 forças, elas são sim sustentadas, alimentadas, potencializadas por Deus e reguladas por Deus. No dia que Deus, né, permitir que essas forças ela se fracione tanto para mais como para menos, potencialmente não vai haver vida aqui na Terra. Como Carl Sagan disse, somos um breve pálido ponto azul aqui nesse vasto universo. Nós não somos nada, tá entendendo? Aí tem muita gente aqui cheia de orgulho e tal, e mostrou que, mais uma vez, nós não temos controle de absolutamente nada. Veio o Covid-19, meu irmão, e aí? Hindu, muçulmano, cristão, católico, sabe? Todos, branco, rico, pobre, negro, todos nós fomos atingidos por um único vírus. Vírus esse que é pequeno, a palavra vírus quer dizer veneno, vem do latim veneno. E veneno mata. E esse vírus Covid-19, meu irmão, botou tanto grande como pequeno debaixo aí do chão. Mostrando que nós seres humanos vivemos um breve, momentâneo e passageiro momento aqui na Terra. Mas tem gente que é cheia de orgulho, acha que tem controle na vida dele, né? Não, aqui eu tenho controle, eu faço acontecer, dou rasteiro de cobra, morri parede, mas não é bem assim. Quem tem controle de todas as coisas é Deus. Ele rege o mundo espiritual, ele rege as 4 forças do mundo físico, do universo. Ele rege aí a história da humanidade. Ele que faz o planeta Terra, sabe, girar em torno de si mesmo, rotação em torno do Sol, translação. Ele vai conduzindo a história da humanidade conforme ele queira operar. E você somos apenas viajante, né, nessa história. Tá entendendo? Nós não somos absolutamente nada. Somos meros seres humanos, a qual o próprio no livro de Isaías chama a gente de verme. Nós somos verme, não somos nada. Não temos o controle de nada. Se vir um asteroide daqui, né, em direção à Terra, a própria NASA já tirou o cavalinho dela da chuva. A NASA disse assim, ó, um asteroide vir
em direção de rota de coalizão com o planeta Terra, muito poucos podemos fazer, a não ser evacuar a área, né, que o impacto, o impacto pode ser profundo naquele local, naquele, naquele, aquela extensão de terra geográfica e evacuar a área. Porque muito pouco podemos fazer, mesmo com 10 anos de antecedência. Aí você vai ver que a NASA ela já se rendeu diante de uma iminente coalizão de um mega asteroide que pode aí levar aí a raça humana à extinção, provando que nós não temos controle de nada, sabe? Nós não temos controle. Quando a tempestade se levantou, você vê que os marujos, né, Pedro e os outros discípulos, eles eram marujos experientes, eles tentaram da forma e da maneira dele solucionar o problema. Mas quando ele viu que a tempestade realmente, a força da natureza era descomunal, eles apelou para quem? Para quem tem o domínio, para quem tem o controle. Apocalipse mostra isso, que Jesus ele tem o domínio e controle de todas as coisas. Tá entendendo? Muitas vezes você tá aqui vigiando, tal, essa coisa toda. Aí você tá vigiando, pá, de repentemente, por mais que você vigie, aí vem uma pessoa de lá com um carro e atinge, mata a pessoa que estava vigiando. Aí mostra que você também é fruto e resultado de coisas que você não tem controle, de coisas que você não esperava que acontecesse e aconteceu. Por exemplo, você sai na rua aí, mas você não espera ser assaltado, mas pode acontecer. Você sai com o seu carro, você não espera um acidente, mas pode acontecer. Tudo pode acontecer mesmo. Tá entendendo? Quando a natureza se revolta e produz tsunami, onde as placas tectônicas da Terra ali, né? Elas começam a se movimentar dentro do oceano, dentro da maré. Aquilo ali causa o quê? Gera tsunami, onda gigante. E vai varrer a costa de vários países. E muitas vezes as pessoas morrem porque se vê a insignificância dos seres humanos. Nós não podemos fazer nada, não temos o controle. Você não tem um controle remoto de sua vida na sua mão. Não vai ser assim hoje, vai ser assim amanhã. Eu quero isso, eu quero aquilo. E você vai se debatendo, se deparando com confrontos todos os dias que vai deixando sua mente confusa. Tá entendendo? Mostrando que você não tem controle de absolutamente nada. Então, pessoal, José, ele, quando ele viu que ele perdeu o controle de uma situação a qual ele não tinha produzido nem praticado aquilo, ele tentou fugir. Por quê? Porque assim é os seres humanos. Quando os seres humanos veem um determinado tipo de aperto, eles tentam fugir, meu irmão. Uma guerra mesmo, uma guerra quando está acirrada, você pode observar que nos tempos bíblicos antigos, muitos reis fugiam. Veja o caso de Sanaqueribe mesmo. Quando o bicho pegou, ele fugiu. Sanaqueribe, um anjo só matou 185 mil assírios. E Sanaqueribe, ele fugiu, mas foi morto por quem? Pelo próprio filho. Ele desafiou Deus e morreu. Você vê que o rei da Pérsia, quando foi enfrentar Alexandre, acho que foi o rei Astaxerxes, ele foi enfrentar Alexandre o Grande. Alexandre com um exército, né, a falange aí do exército grego, chamado de falange, que tinha uma técnica aí inovadora para a sua época. Eles venceram com muito pouco e quase nada um exército, meu irmão, incalculável dos persas. E o que foi que aconteceu? Diante de uma situação tão difícil e humilhante, Astaxerxes, ele partiu a mil, meu irmão. Por quê? Porque assim os seres humanos, quando José se viu em uma situação difícil, onde Maria ia ser apedrejada, ele falou-me assim, isso é o quê? Isso é a natureza do homem. O homem, quando ele se viu em um aperto, ele tenta fugir, sabe? É assim, pessoal. Ele tenta fugir porque ele não tem controle sobre aquilo. E tem gente que diz que tem livre-arbítrio, né? Não, eu tenho livre-arbítrio. Quando você foi formado biologicamente, você era uma única célula, sabe? Você nasceu em estado embrionário.
em um estado substancial. Você era uma única célula que se multiplicou. Hoje você tem cerca de 300 trilhões de células em todo o seu corpo. 300 trilhões de células, né? Em todo o seu corpo. Mas essas células, que são chamadas de células ingênuas, elas não pensam para formar você. Ela precisa de quê? Ela precisa de um agente, de um coordenador, de um gerenciador, de um arquiteto biológico chamado de quê? De DNA. E no próprio DNA tem o nome de quem? Do Altíssimo, do Eterno, e o de Rei, Vav Rei, o nome do Deus, o tetragrama de Deus está onde? A assinatura de Deus está dentro do DNA, mostrando que Deus tem domínio e controle de todas as coisas mesmo. E você não tem absolutamente controle de nada. Você é apenas vaso e Deus é oleiro. Você não tem o controle na mão. Você não vai dizer assim, hoje eu não quero que o céu seja azul, eu não quero que chova, eu não quero que faça sol, e você estivesse aqui e controlasse com controle as coisas que você achava que não tinha que acontecer. Você não tem isso. Então Deus, ele tem o controle de todas as coisas. E José, na tentativa de fugir, Deus enviou o anjo, e o anjo orientou ele para voltar a Gabriel. Gabriel orienta José, sabe? Para voltar. E José vai e volta. Então José, ele volta porque Deus fala com ele em sonho. Você vê que o nome de José é o mesmo nome de José do Egito. Eles têm ponto comum, que Deus falou com eles em sonho. Tá entendendo? E o que é que acontece? Acontece, meu amigo, minha amiga, que José, por ele ser um homem temente, Deus falou com ele em sonho, quebrou regras ali, né? Critérios ali, quebrou ali, sabe? Alguns conceitos que ele tinha colocado na mente dele. E aí ele entendeu que Deus fala como quer, quando quiser, na hora que quiser, e com quem quiser, na hora que quiser, sabe? Da forma dele. Deus opera da forma que Deus quiser. Deus está no céu e faz tudo aquilo que ele apraz, assim que diz os Salmos. E Deus quis falar com José em sonho e mandou voltar para quem? Para Maria. Porque o problema não era de José, era de Maria. Maria ia ser apedrejada até a morte. E José fala, e Deus diz assim, não, José, através do anjo Gabriel, volte para Maria. E quando José volta para Maria, ele entende que Deus está no controle de tudo. E quando Maria, ela concebe o filho e nasce Jesus, mostra que Deus está no controle de todas as coisas, meu irmão. Deus não perdeu o controle de nada. Você vê que José do Egito, né? Ele fica como que confuso. Você vê que Jó fica aqui confuso. Você vê que Elias, o profeta Elias, que vai parar dentro de uma caverna com depressão, ele fica como que confuso. Você vê que o próprio Moisés fica tão confuso que ele pede para morrer. Você vê que Jonas fica tão confuso que pede também para morrer. Sabe? São homens que na verdade eram homens de Deus, porém eles não entenderam o papel deles aqui no planeta Terra. Em algum momento, por apertar a situação contra ele, sabe? A guerra desferir contra ele, porque nós vivemos em um mundo de batalha, de guerra todo santo dia. E quando as coisas apertam financeiramente, sabe? As coisas apertam aí de um lado, de outro, tal, vai te apertando, vai te apertando. Aí você vê que você não tem controle, aí você tem que pegar esse controle e dar quem tem o controle. Quem é que tem o controle é Deus. Foi isso que os discípulos fizeram com Jesus no barco. Quando a tempestade, a força da natureza se levantou, eles clamaram a quem? Eles deixaram de olhar para os modos operantes dele, dos seres humanos, e começou a ver que alguém tinha que controlar aquela tempestade a qual eles não tinham capacidade nenhuma. E ele passou o bastão, o controle, a chave para quem? Para aquele que tinha o domínio, o poder de controlar a força da natureza, que era Jesus. E Jesus foi falando, acalme-te, vento e cale-se, acalme-se a tempestade. E aí parou tudo, houve abundância. E muitas vezes você achando que você tem controle, sabe? Você fica ali, né? E na tentativa exacerbada de você, né?
tentar ficar rico, famoso, sabe? Na tentativa aí, meu irmão, de querer ter uma geladeira, querer ter um emprego, sabe? No desespero, aprenda uma coisa, desespero coloca qualquer ser humano em uma zona de perigo. Desespero já está falando, né? É um fator que você tem que entender que é onde você menos raciocina, é quando você está com desespero, com raiva e com ódio. A ciência da psicologia fala isso. E no desespero você não consegue ter raciocínio normais. Você toma atitudes irracionais, impensantes e acaba fazendo merda. É no desespero de você querer, sabe, chegar no emprego logo, né? É no desespero porque você está atrasado, é no desespero aí, sabe, de você, sabe, resolver algum problema, é no desespero de você tentar solucionar ou ter alguma coisa, ou ficar logo rico, produzir um atalho, tudo isso aí, toda essa esfera no desespero pode, na verdade, gerar, em algum grau, problemas para você. A pessoa com desespero, ela atravessa a rua sem olhar, minha irmã, e aí um abraço para ela. Cadê o controle dela para ela dar pausa no carro que está vindo de lá para poder ela passar? Ela não tem isso. Isso aí só em filme de ficção científica, em filme de fantasia. Tá entendendo? O desespero faz você ser assaltado. O desespero faz você, meu irmão, surtar, pular, sabe? Você perder o controle das coisas. Tá entendendo? Então no desespero você toca qualquer parada, meu irmão. Porque é o desespero. É uma esfera onde você menos pensa, onde você é irracional, onde você é um bicho. É aí, meu irmão, que você tem que ter cuidado e cautela. E por que o desespero? Porque você quer solucionar alguma coisa. Não só isso, você quer obter também alguma coisa. Você quer ficar rico, famoso, tá entendendo? Você quer, de alguma forma, mudar sua vida, né? Você quer ter uma televisão, um celular, enfim, você quer ter um eletrodoméstico, você quer ter um carro. E aí, nesse desespero de querer ter logo as coisas, como que o mundo fosse acabar amanhã, isso aí pode te colocar em uma zona de perigo, mostrando que você não tem controle de absolutamente nada, mesmo. E José, né? Ele passou por uma situação dessa, onde ele perdeu o controle das coisas. Maria apareceu grávida e ele falou: bem, isso aí não é comigo. E no desespero ele foi correr por outro lado, saída pela esquerda, ele foi e saiu. Raul Gil, pegue seu banquinho e sai de mansinho. O anjo mandou ele voltar. Volte que esse aí é seu filme, essa é sua história. Tá entendendo? E eu tô no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Tá entendendo? Para você ter sua ideia, o universo ele é formado por átomos. Tudo é átomos. E o átomo, para você que não sabe, ele tem a carga positiva, chamada de prótons, e tem a carga negativa, chamada de elétrons, e tem o nêutron que não tem carga nenhuma. E só, segundo Marcelo Gleiser, só um ser como Deus para poder conduzir a história da humanidade, porque só Deus tem capacidade de controlar todos os infindáveis átomos que existem no vasto universo, porque tudo é átomo. Os seres humanos não conseguem controlar um átomo. A ciência não consegue controlar um átomo subatômico. E Deus, ele controla tudo, meu irmão. Tudo é átomo, Deus controla tudo. Então, quem controla o átomo, controla o quê? A história, o desfecho da história da humanidade. Isso intriga os cientistas. Só um ser com essa mega hipercapacidade tem esse controle das mãos. Então, quando José tentou fugir, Deus falou: você volte porque eu tenho o controle nas mãos. Tá entendendo? Muitas vezes sua bênção tá para nascer e você, no seu desespero, você tá se afrouxando e querendo correr. Correr pro lado errado e aí nesse desespero você acabar se arrebentando todo. Aí o anjo está dizendo: volte pro seu filme. Tá entendendo? Volte pro seu papel.
Vote, porque o diretor do filme, sabe, daqui da Terra, ele não perdeu o controle de nada. Tá entendendo? A Terra gira de forma, né, em torno de si mesmo, que é a rotação, e a Terra gira em torno do Sol, que é a translação. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Ele está no controle de tudo. Ele governa as quatro forças que regem o universo. Tá entendendo? E os seres humanos é extremamente significante diante desses poderes. Os seres humanos não têm capacidade de dar pausa para que a Terra pare no seu devido lugar. E Deus parou a Terra, meu irmão, na época de Josué, mostrando que Deus ele tem poder para tudo. Deus fez o relógio, a sombra do relógio de Acais, retroceder, meu irmão. Isso é poder, meu irmão. Só ele tem o poder de intervir na história da humanidade. E esse Deus que tem todo esse poder, ele chegou para José e falou: ó, José, volte aí porque eu não perdi o controle de nada. E José do Egito, né? Estou falando de José de Maria, mas vamos dar um pulo para José do Egito. O sonho que Deus deu a José, ele passou por tudo que tinha que passar dentro do filme dele, mas lá na frente ele conseguiu. Tá entendendo? Lá na frente ele conseguiu. Pare de estabelecer regras, pare de estabelecer critérios, sabe? Leis dentro de sua mente, achando que Deus só age de uma forma, de uma maneira, enquanto Deus tem uma infinidade, uma infinidade de modo operacional, onde ele pode, na verdade, aplicar as equações dele como ele quer. E isso aí pode quebrar aí alguma das suas ideologias. Imagine Balaão, né? Deus quebrou ali, Deus quebrou regras absurdas que tinha na mente de Balaão, onde fez um jumento falar. Imagine bem, Deus usa o que ele quer, meu irmão. Aí vem Deus e usa aqui um peixe, um grande peixe, para conduzir Jonas como submarino dentro do mar. Aí vem Deus, pega uma cortina para Pedro e fala: Pedro, coma de tudo aí, ó, tal. Eu purifiquei tudo. Pedro, com regras na mente, falou: não, rapaz, isso aí eu não como não, Deus, porque isso aí, sabe, eu sou judeu e judeu não pode comer carne de porco, tal. Deus falou: não, eu purifiquei tudo. Deus, ele impõe, sabe, o operar da equação do mundo espiritual sobre a mente do homem para quebrar regras, sabe, e métodos, para quebrar aí meios operantes a qual o homem se prende a coisas que só existem na mente dele, critérios e regras que só existem dentro do conceito dele. Aí Deus vai e faz uma jumenta falar, Deus conduz, Deus alimenta Elias através de corvos, tá entendendo? Homens que queriam tirar a própria vida, homens de Deus, porque Elias era um homem de Deus. Moisés era homem de Deus. Jeremias, né? Elias, sabe? O próprio José, né? Todos esses homens aí, Jonas, eram homens de Deus, mas em algum momento, quando as coisas se apertou, que eles viram que não tinham controle de absolutamente nada, eles pediram para morrer, mostrando que a gente não tem controle de nada, mas temos que ter o fruto do Espírito Santo, que é a paciência, esperar e aguardar em Deus. Temos que aguardar em Deus. E foi assim que José, que Moisés, que Jonas, que Elias, Deus deu ponto de seguimento na vida desses homens que eles queriam tirar a própria vida, praticar a autolibertação, né? Voltar para os domínios do mundo espiritual e deixar aqui tudo em aberto. E aí Deus falou: não, eu estou no controle de tudo. Jezabel não vai te matar. Tá entendendo? Eu não vou permitir que Jezabel te mate. O mais poderosa que ela seja, quem manda em tudo aqui sou eu. Tá entendendo? Ela pode até ter matado alguns profetas porque eu quis. Deus chegou para Elias e falou assim: Deus está no controle de tudo, irmão. Deus não perdeu o controle de nada. E Deus opera como Ele quer e quando quiser. Como eu falei a você, Deus usou jumento para falar com Balaão. Deus usou aí
um grande peixe para conduzir Jonas, né, como submarino. Deus usou os corvos para poder, né, alimentar Elias. E aí Deus usou uma vara para abrir o mar, meu irmão. Então Deus opera coisa que vai quebrar. Deus enviou em sonho e visão para Pedro, assim, enviou vários animais ali que era impuro, né? E Deus falou ali que Ele está no controle de tudo, que não tem nada impuro. Então essas regras, critérios na nossa mente, pode na verdade nos destruir. Tá entendendo? Veja então aqui que Deus ele tem controle de todas as coisas. Em Mateus 1, versículo 18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitasse, ou seja, antes que ele tivesse relações sexuais, achou-se grávida. Porque pelo Espírito Santo, mostrando que Deus ele está no controle de tudo. Ele que faz o impossível, ele que dá desfecho na sua história, ele que comanda, que controla tudo. Tá entendendo? E se ele te prometeu, a promessa de Deus ela é tão rica que ela traz três itens de suma importância. Ela te protege, ela te assegura do futuro, e ela se cumpre. E tem gente que não, acha que Deus não tem controle de nada. Não, esse Deus não tem controle de nada, não. Deus tem capacidade de tirar qualquer pessoa do fundo do poço. Ele ressuscitou Lázaro, morto. Tá entendendo? E aí Deus vai, desce com o poder dele e conduz a situação. Olha o poder de Deus conduzindo a situação através, faz José voltar, né? Por intermédio de um anjo. E ali mostra que o poder dele envolveu Maria. E Maria gerou quem? Jesus. Então no versículo 19 do capítulo 1 de Mateus, José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente, ou seja, como muitos fazem, né? Tenta fugir da responsabilidade a qual ele faz parte de um filme que Deus já determinou. E por ele não entender, né, dentro de uma cachola craniana, a qual é extremamente restrita e limitada, nós seres humanos tentamos aí, de alguma forma, lutarmos com as nossas próprias forças, né? Ou seja, solucionar problemas com as nossas próprias inteligências e ideias. Ideias essas que muitas vezes vai ser passado pelo rolo compressor, meu irmão, aí, do filme de Deus que Deus já determinou. E José, como ele não tinha controle de nada, né? Ele tentou dar a fugida dele para tentar, né, salvar sua vida. Porque ele falou, não tenho nada a ver com essa menina aí, porque ela já apareceu grávida, não é meu, então vou fugir. Deus pegou ele, fez ele voltar e fez, não, aí eu estou no controle de tudo. O que está aí é meu. E José, mais tarde, ele vai entender que ele faz parte de um filme espiritual, que o diretor é Deus. Tá entendendo? Projetando ele quem José, isto no seu coração de fugir, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de quê? De Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tá vendo? Versículo 22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Tá entendendo? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelos profetas. Ou seja, eles já nasceram em algum momento na plenitude dos tempos, porque assim, ó, a profecia estava em branco, estava em aberto, né? Que a virgem ia dar à luz a um bebê. Mas quem era essa virgem? Ninguém sabia, nem os profetas sabiam, estava em aberto. Lá na frente, na plenitude dos tempos, essa virgem, ela vai ser Maria,
que o mundo espiritual escolheu ela. No meio de tantas Maria, de tantas mulheres, ela foi agraciada. Então, na plenitude dos tempos, Deus falou, não, você é escolhida. E ela deu o filho a quem? Ela nasceu em assentamento, em bases espirituais, em plataformas espirituais, sabe? De profecias, que essas profecias iam se cumprir, só estava precisando agora de quem? De dois personagens. O primeiro era a mulher, que era Maria, né? E o segundo que foi José, que foi o pai. Só que José não fecundou Maria, mas o Espírito Santo envolveu ela, a Virgem, e ela gerou, então, Jesus, que foi o cumprimento, conforme está escrito assim, aqui, né? Para que se cumpra, sabe? Para que se cumprisse o que foi dito pelo quê? Pelos profetas. Os profetas profetizaram lá, estava tudo em aberto aqui. Depois a história foi ganhando desfecho, ganhou personagem como Maria, e Maria foi envolvida pelo Espírito Santo de Deus, porque ela nascia em assentamento de bases espirituais proféticas, e aquilo ali foi se concluindo. E José, sem entender nada, tentou partir, né? Tentou dar o jeito dele. O anjo foi, chamou José a atenção, falou, não volte. E aí, através de sonho, né? O que ele e outro José têm em comum é isso, né? Através de sonho, ele entendeu, como outro José entendeu, que Deus fala através de sonho. E eles votaram, José votou, entendeu todas as coisas e o desfecho foi feito. As combinações, né? O quebra-cabeça foi feito e aí Deus atuou na vida de Maria, gerando o Salvador do planeta Terra, que é Jesus. Tá entendendo? Então, muitas vezes, o seu filme tá pela metade, você tá passando por algum grau de problema e você tenta resolver as coisas com sua força. E com sua força as coisas só tende a se multiplicar mais, sabe? Você tem que entender que Deus, ele é o condutor, que Deus, ele na verdade, ele está no controle de todas as coisas. E você tem que usar o que? A fé como o quê? Como Abraão usou. Tá entendendo? Preste atenção aqui na Bíblia. Veja bem, como está escrito, por pai de muitas nações, te colocarei. Deus falando com quem? Com Abraão. Por pai, né? De muitos. Por pai de muitas nações, te constituir. Tá entendendo? A saber, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como que já existissem. Deus chamou Abraão, muito por conta da fé dele, que nós temos que ter fé, que no final do filme as coisas vão sim se ajeitar, como aconteceu com José. José estava meio que confuso, mas tem uma passagem na Bíblia que nos dá consolo, que Jesus diz bem assim, o que eu faço agora vocês não estão entendendo, vocês vão entender depois, ou seja, Deus está no controle de tudo. E Abraão, usando a fé, Deus diz que aí traz à existência aquilo que não existe. É assim que Deus faz. Deus traz à existência, materializa aquilo que não existe para poder dar desfecho na nossa história. Tá entendendo? Aí fala aqui, ó, o qual em esperança Abraão creu contra a esperança, que seria aí feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Versículo 19. E não enfraquecendo na fé, Abraão nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, né? Porque o corpo dele ele já era um idoso de 100 anos, e provavelmente ele não atentou para o corpo dele muito por conta de que ele ia enfraquecer na fé, porque ele sabia que nem ele nem Sara tinha condição nenhuma biológica de gerar filho, porque a juventude dele já tinha um passado.
Tá entendendo? Principalmente a mulher. O homem ainda, né, chega aos seus 80 anos ali, capenhando, mas ambos estavam em uma situação, né, de extrema pobreza a nível de gerar filhos. Eles não tinham como, porque os corpos dele estavam, sabe, todo o corpo dele estava amortecidos, pois era já de quase 100 anos de idade. Nem tão pouco Abraão fez o quê? Ele amorteceu, sabe? Ele esmoreceu a fé no Senhor. E o que foi que aconteceu? Ele não atentou nem para o corpo dele, nem para o corpo de Sara. Ele creu pela fé, sabe? Porque Deus, para cumprir a promessa, que Ele está no controle de tudo, Ele te fez a promessa hoje, mas Ele pode cumprir daqui a 100 anos, como eu falei a você. A promessa de Deus, ela te garante seu futuro. Ela garante sua proteção, ela garante tudo. Tá entendendo? E o que foi que aconteceu? Ele, quem? Abraão, não duvidando da promessa de quem? De Deus, não deixou-se duvidar, nem deixou-se levar pela incredulidade, mas foi fortificando na fé, dando glória a Deus, estando, sabe, certíssimo de que aquele que tinha prometido também era poderoso para cumprir, ou seja, o próprio Deus que prometeu, né, que ele teria um filho, era poderoso para cumprir. E aqui a gente encerra, né, mostrando que use sua fé, porque Deus está no controle de tudo. Deus te fez a promessa, não importa a idade, o tempo vai se cumprir. Assim aconteceu com Abraão. Abraão, ele não atentou para quem? O corpo dele físico, que estava amortecido, nem o de Sara, né, que era pior ainda o de Sara, porque era mulher. Uma mulher com 30 anos de idade, ela já tem dificuldade de ter filho, segundo a ciência. Imagine uma mulher de quase 100 anos de idade. Mas o que foi que Abraão fez? Quem me prometeu foi quem? Deus, eu só vou usar a fé. E aí se cumpriu, mostrou que Deus está no controle de todas as coisas. José entendeu isso, sabe? E aí José entendeu que um ato impensante podia colocar ele em uma esfera de desespero, ao qual eu já falei a você, o desespero não nos leva para lugar algum. O desespero pode fazer a gente perder coisa, a gente sofrer acidente e até perder a vida, sabe? Até tirar nossas próprias vidas, porque isso aconteceu com os profetas, inclusive com Elias. No desespero, ele achando que Deus não estava mais operando, né? Ele acreditando dentro da cachola dele que Deus e seus meios operantes tinham cessado, ele falou, vou dar ponto final. Aonde Deus deu ponto de seguimento e ainda mandou Elias ungir Eliseu. E aí todo o desfecho foi desenrolado e está na nossa Bíblia ali, você pode ler. E mostrou que Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Então, irmão, não temas, crê somente.